Salve, salve, galera! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Segunda-feira, 16 de agosto de 2021, conforme o nosso calendário e conforme o nosso cronograma, hoje a nossa disciplina em APS, Gestão Empreendedora. Estão comigo agora, Engenharia Agronômica, quarto período, Engenharia Civil, quarto período, Engenharia Mecânica, quarto período, Engenharia Elétrica, quarto período, Engenharia Elétrica, sexto período. Sejam muito bem-vindos nesse dia, né, da nossa APS, conforme o nosso cronograma. Hoje, a partir das 19 horas, aí, via Google Classroom, eu disponibilizei essa videoaula para vocês que eu estou gravando nesse momento e mais um material complementar para que a gente possa estar fazendo as atividades, né, trabalhando conforme o nosso cronograma que eu mandei para vocês há umas 2 semanas, beleza? Então hoje é a nossa videoaula com um material complementar via Google Classroom, né? E lembrem-se sempre, né, durante as nossas aulas, que hoje na segunda-feira, eu estarei das 19 às 22h40. Acaso vocês queiram conversar, queiram tirar algumas dúvidas, ficarei à disposição, beleza? Então hoje, meus queridos, vamos dar continuidade. Hoje é a nossa aula número 2. Na aula passada, até vocês finalizaram agora de pouco um Google Classroom, desculpa, um Google Forms, né, com relação algumas questões da aula passada. Hoje não haverá atividade, hoje é só material complementar, né? Na próxima semana a gente já vai ter uma videoaula e mais uma material complementar e uma atividade. Mas o que a gente viu na aula passada, a gente viu o PDCO, né? Planejamento, direção, controle e organização para nós administradores. Mas, professor, eu não sou administrador, você é engenheiro civil, engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico? Sim, né? O que a gente já falou um pouco com vocês. Só que vocês terão que entrar no mercado, muitas vezes, de trabalho, estar empresariando ou ser empresários do setor de vocês, onde vocês definiram, né, por estar. Então, nada mais justo que nós termos algumas coisas sobre administração, planejamento, direção, controle e organização, porque creio que vocês têm objetivo, tanto objetivo acadêmico, como objetivo pessoal, como objetivo profissional, como objetivo empresarial. Normal, e espero que esteja, né? A grande maioria está um pouquinho menos da metade aí do curso de graduação, mas creio que você já tem o norte, né? Já tem algo, né? Que vocês deverão já pensando de como administrar tudo isso. Por mais que eu não vou ser administrador de carreira, mas eu vou ser administrador na minha carreira, na minha profissão, né, na minha empresa e assim por diante. Por isso, essa interatividade interessante com a administração. Meus caros engenheiros civis, meus caros engenheiros elétricos, engenheiros agrônomos, engenheiros mecânicos, tá? E hoje eu quero trazer para vocês a teoria geral da administração. Sabemos, né, tudo é pautado, por mais que nós gostamos das coisas mais práticas, sim, com certeza, né? Mas precisamos trazer um pouco as teorias, entender o que era administração um pouco antes, né? Tempos antigos, como a gente costuma falar, mas também como é hoje. Então eu quero trazer essa teoria geral da administração, beleza? Vem comigo então, meus caros engenheiros. Lembrando, essa videoaula, o material de apoio e o material complementar estará à disposição de vocês a partir das 19 horas no Google Classroom. Creio que vocês estão me vendo, me ouvindo, já passaram das 19 horas, né? E terão aí, se não der hoje, né? Como vocês sabem, como nós trabalhamos a questão da APS, vocês terão aí disponibilizado através do meu link do YouTube essa videoaula número 2 do dia de hoje, beleza? Vamos lá então, 16 de agosto de 2021, aula número 2, Teoria Geral da Administração. Vou pedir licença a vocês agora nesse momento,
para compartilhar uma tela aqui com vocês. Só um minutinho, está quase compartilhando aqui. Deixa eu ver se vai compartilhar aí com vocês. Vamos ver se vai compartilhar. Compartilhou a minha tela com vocês. Perfeito, meus queridos e minhas queridas. Então, hoje, 16/8/2021. Vamos lá, então, aula número 2 do conteúdo de gestão empreendedora em APS, aos cursos de engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica, 4º período, engenharia elétrica, 6º período e engenharia mecânica. Vamos lá! Teoria geral da administração. Trazer um pouco os conceitos um pouco mais antigos e perceber que a administração também ela tem ramificações. Como o curso de vocês também, creio que vocês já viram a teoria, né? Os conceitos históricos, teóricos do curso de graduação de vocês. Na administração não é diferente, né? Nós temos uma teoria pautada por vários autores, logicamente, alguns clássicos, né? Alguns aí mais modernistas, normal, pois nós estamos passando, né, por um momento aí único na história da humanidade. Acho que já falei até para vocês, quando a gente fala no mundo corporativo, até o mundo social, né? Nós falávamos em tempo antigo, há uns anos atrás, nós remetíamos aos nossos pais, aos nossos avós, né? Agora, cada vez mais do que é. O tempo antigo, o que é? Foi fevereiro do ano passado, antes da pandemia ser declarada. Nós sabíamos que tinha o Covid, mas estava em Wuhan, na China, estava na Europa, não estava aqui no Brasil. E veja como transformou o meu, o teu, o nosso nicho de mercado, o mundo dos negócios, essa nossa aula, né, que nós estamos trabalhando aqui no modo remoto. Então veja como mudou. E a teoria geral da administração, por mais que seja teoria, por mais que seja conceitos, também mudou ao passar dos anos, né? Com o passar do tempo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso com vocês, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Peraí. Não mudou aqui. Aí, opa! Teoria geral da administração. Vamos lá. Já a teoria geral da administração é o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo da administração, em geral, não se preocupando onde ela seja aplicada. Vejam, nós estamos nesse cenário. Nós estamos falando sobre administração para 4 tipos de cursos aqui, perfeito? Cada um de vocês terão ramificações, caminhos. Então, percebam a importância da administração no trajeto profissional acadêmico de vocês. Se nas organizações, então, não se preocupando onde ela seja aplicada. Se nas organizações lucrativas, que são as nossas empresas, ou se nas organizações não lucrativas, né? Pois existe muita ONGs, né? Existe muitas, por exemplo, muitos de vocês fazem estágios curriculares, né? Muitas vezes não é a parte lucrativa de faturamento, mas que tem como objetivo aumentar o seu conhecimento. Então, a administração não somente, né? Lógico que a gente tem um apreço maior pelas organizações lucrativas, que são as empresas privadas e tudo mais, mas também há organizações não lucrativas, né? A TGA, como a gente fala, a Teoria Geral da Administração, trata do estudo da administração das organizações onde a gente vai, muitas vezes vocês vão prestar serviços, muitas vezes vocês vão ser empresários, tá? Então, isso é Teoria Geral da Administração. É o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo da administração em geral, não se preocupando na sua aplicabilidade, que é o que nós estamos fazendo. A Teoria Geral de Administração vai favorecer tanto para nós como engenheiros civis, como engenheiros agrônomos, como engenheiros elétricos, como engenheiros mecânicos, enfim,
em todas as áreas, tá? Então, ela estuda dentro da administração das organizações, financeiras ou não financeiras, lucrativas ou não lucrativas, a nossa família, né? Uma reforma que você for fazer em casa, há princípios da TGA, da administração, para que vocês possam estar antenados do que está acontecendo, beleza? Vamos lá? Aqui eu trouxe para vocês, né, uma tabela, tá? No qual tem de duas administrações, a científica e a clássica, tá? Nesse momento aqui. Científica, logicamente, sempre pautado em pesquisas científicas, sempre pautados em metodologias. Já a administração clássica, ela é já no envolto do dia a dia, muitas vezes, das nossas organizações. Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês para nós só dividirmos algumas coisas entre administração científica e administração clássica. Vamos lá. O precursor da administração física científica é Frederick Taylor, tá? Enquanto na administração clássica, Henry Fayol. Por exemplo, assim, na administração científica, lá no Frederick Taylor, percebam ali que a origem do estudo dessa administração é o chão de fábrica, ou seja, né, o chão mesmo de fábrica, a gente fala dentro da administração, o operacional, tá? São os operários, são, digamos, os trabalhadores, são o setor dentro de uma empresa onde a matéria-prima ela entra in natura e sai modificada, beneficiada, ou seja, um produto, tá? Então, o chão de fábrica, através de Frederick Taylor, da administração científica, era pautada nesses preceitos do chão de fábrica, da administração operacional, dos operários e assim por diante. Já a administração clássica, como vocês podem ver, a gerência administrativa, ou seja, supervisionar, né? Supervisionar é alocar recursos para quê? Para que esse chão de fábrica possa trabalhar, possa modificar, beneficiar matérias-primas e para produzir produtos ou serviços para o nosso consumo. Então veja as diferenças. A administração científica, o chão de fábrica, o operacional, né? A gente fala dentro da administração a parte horizontal, né? Que todo mundo igual. Já a administração clássica vem da parte de gerência administrativa. Muitas vezes é da parte vertical, ou seja, de cima para baixo, com a hierarquização. A questão de supervisão, a questão de você analisar como que está sendo feito o trabalho dos outros e tomando decisões e assim por diante. Qual que é a ênfase da administração científica? Método padronizado e máxima divisão de tarefas. Então, divisão de tarefas, né? Então, assim, o que acontece? Desde um carro, por exemplo, lógico que agora é mais robotizado, mas lá no início do século passado, em 1900 e bolinha, com o Ford, né, ele colocou muita questão assim da divisão de tarefas, ou seja, um carro, um cidadão ele produz o capô, outro cidadão produz a lateral, outro cidadão produz a porta e assim por diante, até chegar no último que monta tudo isso, né? Já a administração clássica é gerida pelos princípios administrativos, pelo alto escalão, como eu falei para vocês. E hierarquização. Você tem o diretor, você tem o supervisor, você tem o gerente, você tem o chefe de produção e assim por diante. Enquanto lá, na científica, nós temos a padronização ou a máxima divisão de tarefas, na administração clássica, a questão de hierarquização, né? Aos princípios administrativos de alto escalão. Porque o enfoque da administração científica, a produção, como eu já falei para vocês, e já o enfoque da administração clássica é o supervisionar, o gerenciar, ou seja, tomar as melhores decisões de acordo com o que as pessoas estão produzindo, de acordo com a infraestrutura que você dá, aí eu posso tomar decisões
de acordo com o que eu preciso. Beleza, pessoal? Então, a administração científica e a administração clássica é um dos conceitos da nossa teoria geral da administração. Frederick Taylor e Henry Fayol. Um é produção, outro é gerência. Agora, eu trouxe aqui para vocês umas diferentes... Isso são todas teorias dentro da administração, tá? Da teoria clássica, no que a gente já viu aqui, né? Dessa questão da gerência administrativa, com a teoria das relações humanas. Ou seja, nós sabemos... Nós aqui, quando vocês estão em sala de aula, vocês fazem aqueles trabalhos, né, em conjunto, em grupo, vocês sabem qual é a dificuldade, muitas vezes, de se entender. Né? E nós somos pautados, por mais que nós vamos ser engenheiros de diversas áreas aqui nesse momento, vocês trabalharão com pessoas. Correto? Vocês verão gente. Os seus consumidores são pessoas muitas vezes. Então, vocês trabalharão, muitos de vocês, nessa teoria das relações humanas. Então, eu trouxe aqui para vocês essas duas teorias agora, a teoria clássica e a teoria das relações humanas, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. Na teoria clássica, veja, trata a organização, ou seja, as empresas onde nós estamos incumbidos de trabalhar como máquina. Já na teoria das relações humanas, trata a organização como um grupo de pessoas. Então, deixa de ser aquele objeto, deixa de ser aquela infraestrutura para fazer com que se entenda um pouco mais sobre organizar pessoas, né? Recursos humanos, gerenciar comportamentos e assim por diante. Na teoria clássica, enfatiza as tarefas ou a tecnologia. Então, é parte mais de produção também. Já as relações humanas enfatiza, logicamente, as pessoas. E, na teoria clássica, veja vocês, meus caros engenheiros, inspirada em sistemas de engenharias, né? As ciências exatas, muitas vezes, o 2 e 2 é 4, 3 e 3 é 6. Só que, na teoria das relações humanas, inspirada em sistemas de psicologia comportamental, o tanto que é necessário nesses últimos tempos. Na teoria clássica, lembra lá da questão de gerência, de supervisão, autoridade centralizada, já da teoria das relações humanas, delegação de autoridade, ou seja, nesse grupo de pessoas, cada um vai ter uma autoridade e cada um vai confiar no que o outro está fazendo, ou seja, delegar ações, delegar situações para que o outro também possa resolver. Na teoria clássica, nós temos especificação e competência técnica ou operacional, né? A capacitação. Eu me formei, eu sei o que eu estou fazendo. Só que daí, na teoria das relações humanas, parte dessa competência vai para a autonomia do empregado, ou seja, ele deixa aquele sistema inspirado em engenharias, lá que a gente falou, e ele tem uma autonomia em cima do quê? Do que é tanto falado hoje, né, no mundo empresarial, desde gestão também, que é as habilidades e competências das pessoas, ou seja, a autonomia do empregado. Enquanto que a teoria clássica aceituada a divisão do trabalho também, né, nós temos a questão da teoria das relações humanas, a confiança e a abertura, ou seja, nós confiamos as pessoas, nós abrimos mais pensamentos, nós abrimos projetos muitas vezes, nós detalhamos certas situações também, nós compartilhamos informações, já que lembra o que a gente falou na última aula? Nós estamos na era da informação. Nós não podemos, o time que está ganhando, nós temos que mudar sim, porque nós temos que inovar sempre. Confiança nas regras e nos regulamentos, então embasado muitas vezes em coisas escritas, né, em regras, que é necessário, logicamente, enquanto na teoria das relações humanas é a confiança nas pessoas. Lembrando,
habilidades e competências. A partir do momento que eu contrato uma pessoa, eu contrato não pelo que ela tem de currículo, né? Não com o que ela comprova dentro num papel ou até mesmo num sistema, mas sim eu vou confiar nela a questão das habilidades e competências desse meu capital humano. E a clara separação entre linhas staffs, né? A gente viu lá, falou sobre hierarquização, diretoria, gerência, supervisor, gerente de função, de projetos. Então é separado entre linhas já na teoria das relações humanas, e que vocês já também trabalham algumas empresas dessa forma, a dinâmica grupal, ou seja, todos fazem alguma coisa para chegar ao bem comum, ou seja, para chegar a um objetivo. Enquanto lá, né, na clássica, nós temos uma divisão, né, nós temos um estreitamento, muitas vezes eu posso chegar até essa linha aqui, por exemplo, na dinâmica grupal interpessoal eu tenho uma melhor movimentação sobre essas situações. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês, meus queridos e minhas queridas, a questão da pirâmide das necessidades de Maslow, tá? Então a gente sabe, né, que aqui a satisfação fora do trabalho e a satisfação no trabalho. Hoje nós sabemos, creio que vocês também muitos já fizeram ou já responderam, por exemplo, pesquisas de clima organizacional. O que é isso, né? É pesquisas que é aplicada dentro das empresas para ver como que você está se sentindo. Por quê? Porque a gente já falou um pouco sobre isso, né? Nós vimos lá na última aula, capital financeiro, ele está mudando um pouco para capital intelectual. E para que esse capital intelectual fique focado no que ele tem que fazer, muitas vezes o que ele precisa ter? Satisfação fora do trabalho ou até mesmo dentro do trabalho, né? Então nós temos que ter essa noção, né, que hoje é desafiador, muitas vezes, lógico, né? Mas nós temos essa perspicácia assim, ó, nós temos que estar insatisfeitos. E como nós estamos satisfeitos? Então, Maslow, né, ele confeccionou essa pirâmide, né? Por exemplo, nós temos as questões fisiológicas, nós temos a de segurança, nós temos as sociais, nós temos a estima e nós temos a autorrealização. Vamos lá então. As fisiológicas, o que a gente busca fora do trabalho? Comida, né, alimentação, logicamente, sexo, água, sono e repouso. Então essas são as nossas necessidades fisiológicas fora do nosso ambiente de trabalho. Já no nosso ambiente de trabalho é o horário de trabalho, ou seja, eu tenho muitas vezes que cumprir o horário, o intervalo de descanso que é necessário e até mesmo o conforto físico para que você possa atender e dar resultados. Ou seja, muitas vezes também nós somos pegos, né, pelos nossos superiores, muitas vezes eles falam sobre uma atividade que a gente precisa fazer, mas não dão ferramentas para nós, né? Daí não dá, né? Você tem que ter, né, esse conforto físico muitas vezes para você dar um bom resultado. Liberdade, a questão de segurança, liberdade, a satisfação fora do trabalho, liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerra. Isso é uma coisa. Na segurança, na satisfação do trabalho, trabalho seguro, remuneração e benefícios e permanência do emprego. Então, nós sempre, às vezes, buscamos essa permanência. Mas lembre-se que nós falamos na aula passada que cada vez essa permanência está diminuindo. Você tem que ter várias carreiras, muitas vezes, você tem que atingir vários frontes, né? Na verdade, para que isso aconteça, tá? E é a questão, muitas vezes, o que? Nós trabalhamos pelos nossos benefícios, é? Então, isso tem que ser muito bem, e muitas vezes nós ficamos inseguros. Quantos de nós, na pandemia, não ficamos inseguros, né? Quem esteve trabalhando ficou inseguro. Nossa, como é que vai ser, né? Nesse momento, nesses últimos tempos, como é? Será que eu vou
continuar trabalhando? Será que não vou? Então, tudo isso a gente se preocupa mesmo, né? Social, então nós também temos as necessidades sociais. O fora do trabalho, famílias, amigos, grupos sociais, comunidade, igreja, clube, né? Faculdade e assim por diante. Já nos sociais, dentro da empresa, amizade dos colegas, interação com clientes e chefe amigável. Então, nós temos, né, essa sociabilidade dentro do nosso trabalho, desde a da hierarquia, né, dos nossos superiores, como também dos clientes, como também dos colegas, como também dos parceiros. Então, isso faz parte da nossa sociabilidade no dia a dia, dentro da pirâmide das necessidades, tá? O estima, ou seja, o que é isso fora do trabalho? Aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade. Então, nós temos isso, né? Nós buscamos muitas vezes deixar legado, ser reconhecido pelo bom engenheiro do que eu vou ser, pelo bom aluno dentro do Centro Universitário Campo Real, pelo bom filho que eu sou na minha casa, boa filha na minha casa, pelo bom esposo, esposa. Então eu tenho, né, essa preocupação fora do trabalho. E dentro do trabalho também nós temos o reconhecimento, a responsabilidade, orgulho e reconhecimento, as promoções dentro das nossas empresas. Isso é estima, né? Galgando cargos maiores, consequentemente salários maiores, capacitação maior, né? Então eu envolvo todos esses sentimentos para que eu possa ter estima no que eu estou fazendo nesse momento. E por último, e não menos importante, né, o topinho ali da nossa pirâmide de Maslow é a nossa autorrealização. Pergunto a vocês, vocês estão realizados nesse momento? Tudo, financeiramente, conjugalmente, né, socialmente, academicamente, né? Então faz parte de nós estarmos autorrealizados. Por exemplo, eu, Fernando, a minha autorrealização é diferente de todo mundo de vocês, como o de vocês individualmente é diferente dos demais aí. Então, nós temos uma autorrealização. Muitos pensam, eu quero dinheiro. Daí, quando você atinge dinheiro um pouco mais, você quer, não, mas eu quero mais, eu quero outras coisas, né? Sempre nós estamos buscando uma autorrealização. E lembra lá de planejamento? Objetivos, né? Dos conceitos da administração, através do PDCO, que vocês lembram, atingir os nossos objetivos desde que tenhamos recursos para fazê-los. Porque muitas dessas autorrealização, você precisa ter recursos, não somente financeiros, materiais e assim por diante, tá? Então, dentro dessa autorrealização no trabalho, fora do trabalho, desculpa, nós temos a educação, a religião, os passatempos, o crescimento pessoal. Creio que vocês individualmente, eu, Fernando, quando entrei na faculdade, eu era diferente do que eu sou hoje. Eu tive um crescimento pessoal. Isso faz parte. Já na satisfação do trabalho, dentro da autorrealização, nós temos o trabalho desafiante, que todos os dias nós somos bombardeados muitas vezes por desafios, né? Isso é bom ou ruim, dependendo do ponto de vista de cada um. Diversidade e autonomia, participação nas decisões. Por quê? Porque nós tomamos decisões todos os dias em nossas vidas, em nossas carreiras. Por isso essa importância. E vejo que tem duas coisas que se juntam: o crescimento pessoal, tanto no trabalho, fora do trabalho, como no trabalho. O pessoal aqui no trabalho também pode ser também tanto pessoal como profissional, né? Então vejo, essas são as nossa pirâmide de Maslow, as nossas pirâmides de necessidades. Mas temos necessidades muitas vezes conflitantes, mas a grande maioria que se juntam fora do trabalho e dentro do trabalho. Aqui nós temos outro tipo de característica, meus queridos, a teoria neoclássica, tá? Quais são as suas características, né? É ênfase na prática, né? Então a gente já ouviu falar muito, né? A excelência na prática, né? Você vai contribuir muito mais, né? Ou seja, cada vez que você treina, né? Aí tem muitas frases facebookianas, né? Por exemplo, assim, né? Eu treino, treino, treino. Isso quer dizer que é prática, né? A partir do momento que você treina, dizem, né? Quem é do esporte, né? Treino difícil, jogo fácil. Ou partida fácil.
né? Então, muitas vezes, esse treino, essa prática, ela vai fazendo com que nós possamos ter mais resultados. A reafirmação do clássico, aquela questão burocrática, desculpa, aquela questão hierárquica que nós estávamos falando lá nos princípios, nos inícios dos slides, mas agora um pouco mais com flexibilidade, porque né, é o neo clássico, né, o novo. O neo é o novo. É tudo isso. Veja, nós temos preceitos da administração antiga, física e tudo mais, que vocês estudam muitas vezes, que se aplica nesse momento. Mas o que nós precisamos fazer? Logicamente, a gente tem estudos anteriores, mas a gente tem que aplicar o que está acontecendo hoje. Por isso, uma dessas características, essa flexibilidade que nós precisamos ter. ênfase nos princípios gerais, então, logicamente, temos princípios dentro das nossas organizações, dentro dos nossos cursos, né? Temos que ter essa ênfase, mas sempre sermos flexíveis. ênfase nos objetivos e resultados, né? Então, assim, lógico que nós queremos, porque eu já falei, né, na aula passada, não adianta vocês estarem todas as minhas aulas, assistirem todos os meus vídeos, darem like lá, por exemplo, no meu canal do YouTube, né, tudo mais, fazer as atividades, se na prova vocês não forem bem. Então, vocês têm que ter um desempenho satisfatório diante disso. E uma característica, por último, é a mescla de conceitos. Então, eu não fico pautado em um conceito da teoria clássica, da teoria neoclássica, né, da teoria das relações humanas. Então, eu busco sempre mesclar. Para quê? Para que eu possa trazer dentro dessas teorias, dentro do que ela me traz de mais importante, a trazer aqui para nós, dentro das nossas ações, do nosso cotidiano, seja do agora. Beleza? Então, aqui agora nós temos a administração por objetivos, né? A velha administração por objetivos e a nova administração por objetivo. Por exemplo, a velha é o cotidiano, ou seja, o hoje. Já a nova, eu vou ter que me preocupar com o que está acontecendo. Uma pergunta que eu fiz para vocês no Google Forms é como vocês se enxergam, né? Como engenheiros de suas respectivas áreas, como vocês se enxergam daqui a um tempo? Então, é a nova administração por objetivos, tá? Vocês estão focalizando uma coisa mais futura, de curto, médio ou longo prazo. A velha APO, que a gente fala, né? Visualização para dentro, ou seja, sempre vendo que eu já a nova, o que é? É você olhar o que está acontecendo ao seu redor. Né? Não somente o que está acontecendo aqui dentro do meu escritório, mas o que está acontecendo no mundo, no mercado. Né? A orientação para a organização, a nova APO é a organização para os clientes, ou seja, não adianta eu ter a minha melhor estrutura, não adianta ter o meu melhor conjunto de colaboradores se não tiver clientes. Né? Então, eu vou buscar, né, esses clientes. A velha administração, né, por objetivos, é a administração de rotina, ou seja, aquela mecanização. Isso eu costumo falar sempre do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, né? Ele vai apertar o parafuso, então aperta, tanto que vai para casa com aquele problema no músculo e vai para casa desse jeito, né? Então, isso é aquela questão das atividades rotineiras, enquanto que agora é orientação para resultados, tem que dar resultados. Desculpa, a administração da atividade, isso, da rotina, então, o que acontece no dia a dia, e a nova é essa criação das inovações. Nós precisamos ser inovadores, nós, como engenheiros agrônomos, sabemos hoje a inovação, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, como a nossa carreira está pautada em inovações. A ênfase no como, na administração velha, e a ênfase no para quê, ou seja, eu preciso ter objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou estudando? Por que eu tenho APS, né? Por que eu tenho que passar de ano? Então, tudo tem que ter uma ênfase o para que eu estou fazendo isso, né? A velha a administração por objetivos, né? Dinheiro, máquinas e materiais, agora é nas pessoas, como a gente falou ali na teoria das relações humanas.
Na velha PO, controle centralizado, na outra, iniciativa descentralizada, né? A delegação, trazer mais setores para dentro das nossas empresas. Estilo autoritário, ou seja, faça que eu faço, faça que eu falo, né? Senão você vai ser embora da empresa, ser mandado embora. E o outro, a nova APO, é o estilo mais participativo. Eu tenho uma participação, você tem uma participação diante dessas suas habilidades e técnicas, né? Para quê? Para que unam forças, literalmente, para para conseguir um melhor resultado diante disso, né? Diretrizes de supervisão. Na nova APO é delegação e responsabilidade, aquilo que a gente já falou. Na velha administração era o individualismo. Eu sou o cara, eu sou a cara, né? Eu sou o melhor. Não, agora é o trabalho em equipe, né? Para que eu possa ser bom, melhor, eu preciso ter pessoas que comprem muitas vezes a minha ideia, que me ajudem aos meus objetivos, né, dentro das minhas empresas ou até mesmo dentro da minha carreira no mercado de trabalho. Aqui nós temos a teoria da burocracia, né, modelo de administração. Nós sabemos que hoje ainda, por mais que está tendo, né, uma inovação, uma flexibilidade, né? Mas infelizmente hoje nós temos, né, essa questão da burocracia ainda em vários setores. A gente vê muito nas questões de ensino, ensino não, desculpa, do setor público, né, das organizações públicas, né? Ou a questão do apego às regras. Ah, não posso sair aqui, tem que ser sempre em linha reta, não pode fazer a curva para a direita ou para a esquerda, sempre em linha reta. Excesso de formalidade, sem ter aquela flexibilização, sem ter aquela questão, né, da inovação, ser resistência a mudanças. Muitos de nós somos, né? Muitos de nós somos, por exemplo, nas nossas aulas gravadas, ou o tempo que nós passamos essa parte pandêmica, muitos de nós somos resistentes a essa mudança, dessa nova forma de aula gravada, ou até mesmo online, no qual vocês estão passando por esses últimos tempos, né? Relações impessoais são menores, né? Então, porque seguem regras. Processo decisório categorizado, seja, né? Uh, mas essa questão assim do decisório categorizado é questão assim, nada é pronto, né? Você tem uma flexibilização. Normas absolutas, né? Então a gente segue normas e sinais de autoridades, ou seja, aquilo que nós falamos, né? A gente tem o nosso líder, o nosso chefe, a gente vai ver uma diferença mais tarde de chefe e liderança, né? Mas a gente fica um pouco meio avesso, né, a contrariar, né, os nossos superiores. E o público externo, olhar versus olhar interno. Então, muitas vezes eu enxergo coisas que esse olhar interno, por isso muitas disfunções dessa teoria burocrática, né? É muita burocracia. Tanto vamos imaginar, vocês já tiveram experiência para montar uma empresa no Brasil. Dependendo aí, é meses, né? Dependendo do negócio, junta comercial, é associação comercial, é contabilidade, né? É banco, aí dependendo do teu nicho de mercado, é bombeiros, dependendo, agora não é IAP, é IAT, né? Da questão da natureza, da questão do meio ambiente. Então, isso tudo, né, faz com que essas situações ocorram dentro desse modelo da teoria da burocracia, tá? Teoria estruturalista, ou seja, né, nós temos os princípios da estrutura, né? Normas e regulamentos escritos, comunicações formais documentadas por escrito, que às vezes a comunicação é muito importante nesse sentido, né? Mas tem que ser forma clara e muitas vezes documental. A racionalização da divisão do trabalho, de acordo com o objetivo da empresa. Impessoalidade das relações, ou seja, cada um tem a sua individualidade. Tem a hierarquia da autoridade. Rotinas padronizadas. Então eu chego, né, numa empresa onde há essa teoria estruturalista, eu sei o que vai acontecer, eu sei quem está trabalhando, eu sei o que o meu colega vai fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Então tudo isso, essas rotinas
competência técnica e meritória, tese para a admissão, especialização da administração, os donos não são diretores, surgimento dos administradores profissionais. Muitas das empresas hoje, SAs, por exemplo, a gente conhece, né? A gente não tem donos, né? A gente tem presidente de conselhos, acionistas, diretores e a profissionalização do participante, ou seja, especialista, ocupante do cargo, segue carreira. Então, tudo isso, essa questão da teoria estruturalista, né? Aqui a gente tem também, eu trouxe aqui para vocês, para nós refletirmos um pouco, sobre os sistemas mecânicos e os sistemas orgânicos, né? O que está inovando cada vez mais. Como eu falei ali, né? Nos mecânicos, a ênfase é individual e nos cargos da organização, enquanto os orgânicos, né, é o relacionamento entre e dentro dos grupos. O relacionamento do tipo autoridade e obediência no mecânico, no orgânico é crença recíproca, né? Confiança nas pessoas. É difícil? Lógico que no primeiro momento é muito difícil. Né? Creio que muitos de vocês, quando viram ali, né, a grade curricular, quem que é esse professor Fernando? Nunca vi na vida. Aí falta essa questão de confiança. Não é que falta, né? Até adquirir confiança, né? De ter certeza, muitas vezes, de vocês acreditarem no que eu estou falando, de vocês se basearem, não é questão nem de acreditar, né? Se basear em conceitos, né? Então, isso muitas vezes demora um tempo, né? Rígida adesão à delegação e à responsabilidade dividida, né? A interdependência e responsabilidade compartilhada daquilo. Não sou o único responsável por um projeto, nem que seja positivo e nem que negativo. São todos nós. Se der prejuízo a todos nós, se der positivo, também somos todos nós, somos responsáveis. Divisão do trabalho e supervisão hierárquica, participação e responsabilidade grupal. A tomada de decisão é centralizada, a tomada de decisão é descentralizada, controle rigidamente centralizado, amplo compartilhamento de responsabilidade e controle, solução de conflitos, né? Através de repressão, arbitragem, hostilidade, quer dizer, você vai ver se você não fazer aquilo que eu estou falando, né? Já o sistema orgânico é através de negociação, solução de problemas, né? O que está acontecendo com você? Por que você não entregou aquele material? Por que você não fez aquele trabalho? Posso ajudar em alguma coisa? Então, isso hoje faz parte, né? E dentro de tudo isso, também, né, essa abordagem sistêmica da administração, que tem essas três principais escalas. A teoria matemática da administração, né, que então nós também trabalhamos, por mais que a administração seja uma ciência social, mas ela tem que dar resultados. Lembra lá da eficiência e eficácia, lembra do PDCO, então tem toda essa questão da teoria matemática em cima disso, tanto que, né, nós sabemos um projeto, uma viabilidade econômica, né, tem que dar lucro, se eu for montar uma empresa tem que dar lucro e não prejuízo, isso tudo são teorias matemáticas. Teoria de sistemas e cibernética da administração, ou seja, hoje nós sabemos as plataformas, há jeitos, né, a como nós trabalharmos todas essas questões, né? Por exemplo, eu estou aqui com o celular, com o notebook, através da internet, vou disponibilizar para vocês um canal do YouTube para que vocês possam ver essa aula. Né? Então, hoje mudou essa administração sistêmica. O que é sistêmica? Não ficar voltado a uma linha só. Você vai abrir diversos, como é aquela pergunta que eu perguntei, lógico, né, professor? Aquela pergunta que vocês responderam, né? O que vocês esperam do nicho de mercado de vocês daqui a um ano? Engenheiro civis, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, né? Então, tudo isso, né, nós temos que ter como é que eu posso falar? Nós temos que ter essa sistemática, né? Essa abordagem sistêmica, ou seja, abrir um pouco os seus olhos para o que está acontecendo ao redor, né? Entender o que está acontecendo no mundo, que tem hoje, né? Hoje, vocês viram aí, não sei se estão vendo, a questão do Talibã, né, lá no Afeganistão. Isso vai, queira ou não, vai influenciar um pouco economicamente todos os setores no mundo inteiro, né? Então, estamos passando por uma pandemia que também influenciou, então isso faz parte do nosso cotidiano, né? Teoria da contingência, né, pessoal? Não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa, ou seja,
Não tem coisas absolutas, não tem coisas certas, né? Há possibilidades de ser flexíveis, há possibilidade de mudar e assim por diante. Tudo é relativo, ou seja, tudo depende da situação. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma negociação. Pergunto a vocês, quanto está o preço do dólar hoje? 5,29? Não, mas amanhã pode estar 5,20. Então, tudo depende, né? As tomadas de decisão da administração, como vocês irão tomar, vocês sabem, né? Hoje, o nicho de mercado que vocês estão é diferente do que há 5 anos atrás, e quando vocês se formarem, vai ser diferente do que é hoje. Faz parte dentro desse contexto histórico, beleza? E aqui, para terminar, pessoal, aqui a nossa videoaula do dia de hoje, eu trouxe uma outra pirâmide de níveis de administração, tá? Que como ela é pautada desde as nossas empresas hoje, né? Desde o nosso dia a dia e como será pautada também quando vocês se formarem, né? Tem a operacional, a tática e a estratégica. Percebam que a estratégica, que é o topo, que é um pouco pequena, quando a gente fala estratégica, é questão da parte de ideias, de planejamento, que entra lá no PDCO, né? Porque muitos de vocês não, né? De nós, na verdade, somos operacionais, que é aquele último ali, ó. Operacional, supervisores, visão por rotinas, tarefas rotineiras. Então, muitos de vocês chegam às 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde do emprego, você faz tudo que tem que fazer, daquele mesmo jeitão, foco no curto prazo, definições de objetivos e resultados bem específicos. Ou seja, supervisão, muitas vezes, ou até mesmo o chão de fábrica, lá da administração clássica, vocês lembram disso? Né? O chão de fábrica está mais ligado a esse operacional. Perceba que ele é um pouco mais largo do que os demais. O tático, que são os gerentes, né? Visão por unidades, negócios ou departamentos, foco no médio prazo, definições das principais ações por departamento. Então percebem-se também que hoje, dentro das nossas organizações, há departamentos, né? Departamentos financeiros, departamentos comerciais, e cada um tem a sua objetividade. Então, cada um vai trabalhar de acordo com o que tem que fazer, né? Então, essas são as questões diante disso, né? Das principais ações por departamento, né? E por final, e não menos importante, a alta administração, o estratégico, ou seja, visão da empresa, forte orientação externa, foco no longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos, que são os pensantes, né? Que são os que, logicamente, quem está se capacitando, por exemplo, vocês que estão se capacitando no curso de vocês, na carreira de vocês, espero que vocês sejam estratégicos, seja alta administração, que vocês vejam não somente a curto prazo, né? Como o operacional vê a curto prazo, o gerente ou tático verem a médio prazo. Vocês veem de longo prazo, um investimento de 10 anos, por exemplo. Vocês estão fazendo o investimento da carreira desde o ano passado, muitos de vocês, para 5 anos, correto? E espero que terminem dentro de 5 anos. É um médio a longo prazo. Então, vocês estão na estratégia, né? Vocês estão trabalhando para quê? Para que vocês possam se formar dentro dos 5 anos. Tá? Então, isso é alta administração. Isso é para vocês entenderem que cada vez mais há diferenciação de níveis de administração dentro da estratégica, dentro da tática e dentro da operacionalidade. Beleza? Meus queridos e minhas queridas, então era isso que eu tinha que trazer hoje para vocês, tá? Então, complementando, né, o que eu vi com vocês na nossa última aula sobre o que é administrar, tanto que vocês responderam uma questãozinha sobre isso, né, do que é administrar. Então, tem essas questões, né, essas questões de teoria geral, né, da questão de conceitos, faz parte, porque, percebam, né, a administração tem várias administrações. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento corporativo, né, estratégico, de flexibilidade. Nós temos que temos que ser flexíveis no que nós estamos fazendo. Eu como engenheiro civil, eu como engenheiro agrônomo, eu como engenheiro elétrico e eu como engenheiro mecânico. Beleza? Então, meus queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Então, essa videoaula está
né, no Classroom de vocês, tá? No linkzinho do YouTube que eu disponibilizei para vocês nesse momento, que vocês estão assistindo, logicamente. Mais um material em PDF, mais um material complementar, e hoje sem atividades a mais. Aí na a próxima aula nós voltamos com mais algum conteúdo e fazemos mais alguma atividade, tá? Beleza? Muito obrigado aí pela interatividade, pela participação de vocês, pelo menos vendo, né, essa videoaula aqui de hoje. E lembrando que hoje, né, 16 de agosto, segunda-feira, estarei das 19 às 22h40 no que vocês precisarem, através do nosso grupo do WhatsApp, das nossas disciplinas individualizadas. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Estou por aqui no grupo do WhatsApp, se acaso vocês precisarem. Beleza? Um abraço.